Olá, tudo bem? Quando se trata de aplicar efeitos nos programas, um dos programas que eu acho mais legal, eu falei certo isso? Um programa que eu acho muito bacana como ele aplica efeitos é o InDesign. E eu acabei de perceber que a minha camiseta não está combinando com o tema, né? Quem sabe agora. Esse foi meio idiota, né? Beleza. O InDesign é muito legal porque ele consegue aplicar efeitos e você consegue controlar em quem esse efeito vai ser aplicado. Você pode controlar no texto, no preenchimento, no contorno ou no objeto todo. E este vídeo é exatamente para você que quer saber como aplicar esse efeito para essas partes individuais dentro do InDesign. Por isso é que eu digo para você que eu espero que você goste desse tutorial. Vamos começar. Quando a gente trabalha com os efeitos no InDesign, você tem algumas maneiras de você aplicar o efeito. Então, para mostrar esse exemplo aqui para você, eu escrevi um texto muito bonito aqui, eita nós, que é um textozinho normal. Você pode usar esse texto no geral. Por que você está usando um texto de exemplo, professor? Eu estou usando um texto de exemplo porque com o texto a gente consegue explorar um pouco mais a parte dos efeitos. Mas o que eu vou te explicar aqui você vai poder utilizar para a maioria das coisas dentro do InDesign. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir em um Window, e o Window tem a parte Effects. Tá? Então, abri aqui o Effects dentro do InDesign. E aqui você vai ver que eu tenho Object, Stroke, Fill e Text, que são 4 opções para aplicar efeito. Isso é muito legal no InDesign, porque você não se prende a colocar efeitos simplesmente no geral, né? Como, por exemplo, sei lá, igual um Photoshop, por exemplo. No InDesign, você tem as possibilidades de colocar efeito para coisas isoladas, como objeto, contorno, preenchimento e texto. Então, eu vou clicar uma vez aqui no meu texto com essa ferramenta de seleção normal. Com o texto selecionado, eu posso vir aqui na parte de texto e dar 2 cliques na parte azul. Vai abrir essa telinha para mim aqui, e eu tenho algumas opções aqui em cima, como o Settings For. Nesse Settings For eu tenho Object, Stroke, Fill e Text. São as 4 opções que são as mesmas coisas que tem aqui na parte de efeitos. Como eu estou na parte de efeitos aqui, você vai ver que eu posso aplicar, por exemplo, um Drop Shadow. Quando eu coloco um Drop Shadow, eu estou aplicando uma sombra no texto, não é nas outras opções aqui, tá? Então, eu posso aplicar essa opção de texto para isso. Eu tenho algumas outras opções, como Object, Stroke e Fill, que são outras opções para aplicar efeitos também. Quando eu aplico uma opção aqui de efeito para um texto, que é o que está aqui em cima, é só habilitar aqui a opção que eu quero, como, por exemplo, o Inner Glow, e aí eu tenho as opções do lado direito para mudar essas configurações. Então, eu tenho um modo, eu tenho a cor aqui, onde eu posso clicar e escolher essa nova cor para trabalhar, como, por exemplo, sei lá, vou colocar um amarelinho. E vou colocar a opção normal, tá vendo? Já ficou essas opções aqui. Aqui também você pode mudar qualquer outro parâmetro de efeito. Eu não vou explicar todos porque, pelo amor de Deus, é muito parâmetro dessas opções aqui do lado. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, quando você deixar marcado as opções aqui em cima, como por exemplo aqui Text, é ela que vai ser alterada. Eu vou dar um exemplo para você, eu vou deixar OK. E aqui, com essa parte de texto selecionado, eu vou deixar marcado esse quadradinho aqui de cima, dar um clique nele e eu posso vir nas opções de Color aqui do lado e colocar uma nova cor. Essa aqui é a cor do fundo. Deixa eu colocar um vermelho que dá para ver melhor, tá vendo? Essa é a cor do fundo, do preenchimento todo. Se eu vir aqui nos efeitos e der 2 cliques na parte de Fill, Fill é preenchimento, tá? Vou clicar aqui 2 vezes na parte azul, vai abrir as opções de configuração para o Fill. Tá? Que não é o To Fill, não, tá? É o preenchimento mesmo. Então, em Fill, eu tenho algumas opções que eu posso colocar, como, por exemplo, o Inner Shadow. Tá vendo que quando eu coloco o Inner Shadow aqui, ele fica com uma sombra dentro dessa cor aqui, nessa cor vermelha, meio rosa que eu tenho. Então, eu estou aplicando um efeito para o preenchimento. Vou dar um OK. Tá? Vou habilitar essas opções e agora o que eu vou fazer? Eu vou vir do lado esquerdo nessas opções que eu tenho, né? Preenchimento e contorno, vou clicar nesse quadradinho do contorno e em Color eu vou colocar alguma cor aqui de destaque. Vamos colocar um azul só para dar uma diferença. O texto sumiu por quê? Porque quando eu apliquei um stroke, essa área de texto precisa de um espaço maior. Então é só eu vir aqui do lado e dar uma puxadinha aqui, clica, segura e arrasta e aumentar o espaço. Olha que legal. Então eu já tenho um texto, um preenchimento e um contorno. Eu só vou aumentar um pouquinho esse stroke aqui, nesse weight aqui embaixo, para deixar um pouco mais espesso.
E agora o que eu vou fazer? Na parte de efeito, eu vou dar 2 cliques aqui ó, no Stroke. Quando eu abro, eu estou marcando as configurações para o Stroke, que nada mais é do que o contorno, tá? O Stroke é contorno. Então eu tenho aqui o Stroke e eu posso marcar essas opções, por exemplo, Bevel Emboss, tá vendo? Que é de sobrepor, né? Assim, dá a impressão que sobressaiu, que extrudou, que veio para fora. E eu consigo aplicar esses efeitos para o Stroke. Então o que é muito legal no InDesign quando você aplica esses efeitos é que você tem 4 opções, tá? Você tem o texto, o preenchimento, o contorno e o objeto. Quando eu coloco no objeto, por exemplo, eu vou colocar um Drop Shadow. Olha o que ele faz. Ele aplica uma sombra projetada aqui para todos os elementos. Então, quando você estiver colocando efeitos no InDesign, sempre tenha isso na sua cabeça. Pensa bem quem é o cara que você quer aplicar o efeito. Porque às vezes você está colocando o efeito, está tudo bonitinho, você configurou as opções aqui do lado, mas você está direcionando para o cara errado. Essas são as maneiras de você aplicar os efeitos dentro do InDesign. Eu espero que você tenha entendido esse processo de como que você consegue manipular os efeitos dentro do InDesign. Eu gosto bastante dessas possibilidades aí que ele tem. É lógico que o tutorial não foi explicando cada uma das possibilidades do efeito. A ideia era te mostrar como aplicar esses efeitos para partes isoladas. Mas aí é com você aplicar os efeitos que você quiser. Da mesma forma, se você gostou do vídeo... Não vou ficar pedindo mais nada de se inscrever, nem nada disso. No final do vídeo tem um negócio, clique aqui para se inscrever. Se você quiser se inscrever, clica lá. Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo e a gente se vê numa próxima, numa nova oportunidade, em qualquer momento que... A gente se vê numa próxima. Até mais. E aproveitando esta incrível oportunidade... Tá bom, vou falar normal. Aproveitando também esse vídeo aqui, eu queria indicar para você o meu curso InDesign CC, treinamento essencial, onde eu ensino várias funções aí e ferramentas do InDesign CC. Então eu desenvolvi esse curso em 13 módulos, tudo bem, 13, não seja supersticioso, é 13, infelizmente, tudo bem, mas é um curso muito legal e ao longo, né, de todos esses módulos a gente vai ver uma série de ferramentinhas do InDesign até o último módulo onde a gente vai criar uma revistinha do início ao final. Então se você tiver algum interesse em conhecer esse curso, ele está na descrição do vídeo. Espero que você goste muito. Coisa tipo uma caixinha de som, que nem aquelas ali, ó. Você tem que ficar toda hora trocando, né? Tipo, se você quer escutar pela caixinha ou se você quer escutar pelo headset. Naquelas opçõezinhas do Windows, que é um saco de ficar fazendo isso toda hora. Outra coisa muito legal é o microfone.